Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 88, depoimento do senhor Márcio Faria da Silva. Silêncio. Se a sua Sim, palavra pela ordem, para que fique consignada contradita pelos mesmos fundamentos anteriormente deduzidos. perfeito. Eu faço também remissivos, então fica registrada a contradita e ela fica rejeitada com base nas mesmas razões expostas em relação ao depoimento do senhor Emílio Odebrecht, certo? Senhor Márcio, o senhor está nesse processo na condição de testemunha? Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, excelência. Eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por um processo criminal, certo? Sim, senhor. Além disso, o senhor Márcio foi informado aqui por seu defensor, seu advogado aí presente, que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, é isso mesmo? Sim, senhor. Através desse acordo, o senhor comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça? Sim, senhor. Então também, senhor Márcio, eu vou lhe advertir por força desse acordo que o senhor também tem esse compromisso específico. Se o senhor faltar com a verdade, além de o senhor responder por falso testemunho, o senhor perde seu acordo, certo? Sim, senhor. Dito isso, eu vou passar a palavra ao advogado aqui presente em Curitiba, do senhor Marcelo Odebrecht, que vai lhe fazer algumas perguntas. Bom dia, senhor Márcio, tudo bom? Bom dia, doutor. Senhor Márcio, quais foram as suas atividades no Grupo Odebrecht entre 2010 e 2015, por favor? Eu era presidente, na nossa nomenclatura, líder empresarial da Odebrecht Engenharia Industrial, que era uma divisão da consultora Alberto Odebrecht. O senhor tem conhecimento ou participou sobre o estaleiro Enseada do Paraguaçu, de alguma negociação? O senhor poderia explanar para nós sobre isso, por favor? O estaleiro Enseada do Paraguaçu iniciou-se com um consórcio construtor formado de empresas brasileiras, que era a Odebrecht, a UTC e a CNO, onde a gente visava participar de uma licitação da Petrobras para a construção de 7 sondas. Nós perdemos a licitação, esse assunto evoluiu e tomou forma de um estaleiro, onde a gente agregou também mais sócios detentores de tecnologia, que é a Kawasaki japonesa, e a gente foi contratado para a execução de 6 sondas, já dentro de um contexto de diretoria própria, governança própria, o estaleiro tinha vida. Foi basicamente isso que originou o estaleiro Enseada do Paraguaçu, que hoje é Enseada Construção Naval. Referente a essa licitação da Petrobras, existiram outros estaleiros também que participaram dessa licitação. Houve alguma combinação entre os estaleiros com relações às licitações do navio Sonda e Sete Brasil? Não. O senhor era a favor do desenvolvimento do projeto de construção de sondas no Brasil? Olha, isso aí era uma decisão de governo. Eu era contra a participação da minha empresa nesse segmento. Uhum. O senhor pode explicar melhor os motivos pelo qual o senhor era contra? Olha, eu achava que era um segmento que não tinha o menor futuro no Brasil, como ficou demonstrado, um setor que já tinha sido amplamente discutido e trabalhado a nível de governo e foi falido nos anos 80, não era uma simples vontade política que iria retomar essa indústria no Brasil, onde você não tinha tecnologia, não tinha mão de obra especializada, não tinha fornecedor, e por aí vai, e basicamente você focava quase que um cliente único. Senhor Márcio, no âmbito das empresas em que o senhor foi líder, e sob a liderança de Marcelo Odebrecht, o senhor foi orientado ou buscou autorização junto a Marcelo para o oferecimento de qualquer um dos pagamentos de vantagens indevidas que foram contratados? Não, eu tinha autonomia. Nesse caso das sondas, o senhor tem conhecimento se houve alguma solicitação de pagamento de vantagens indevidas para o senhor? Para mim, não. O senhor tem conhecimento se houve algum tipo de pressão do governo federal para as empresas participarem desse projeto das sondas?
Olha, referente às empresas, eu não sei dizer. Para o Odebrecht, sim. Existia uma pressão política que a gente investisse no setor, especificamente para construir um estaleiro em sociedade na Bahia. Senhor Márcio, nesse caso, houveram algumas trocas de e-mails entre os diretores executivos e conselheiros da Odebrecht Oligás e da Enseada do Paraguaçu, onde foi discutido intensamente a questão desses navios sondas. Tá? O senhor poderia explicar qual era o contexto dessas discussões? Olha, a maioria dos e-mails que eu fui copiado, eu não sei se está falando especificamente de algum, era justamente quando nós chegamos a um preço inviável do ponto de vista da Petrobras, nesse momento ainda era conduzido pela Petrobras, houve uma troca de e-mails muito intensa sobre construção versus afretamento. Houve não só os e-mails, como também um estudo que logo mostrou-se inviável. Não era mudar de construção para afretamento, queria baixar o preço da construção. Se o senhor estivesse referido a esses... Isso. O senhor pode explicar por que não era viável fazer essa conjunção entre a construção de sondas e o afretamento, mais especificamente? Olha, eram escopos completamente diferentes. Quando você fazia uma licitação para uma construção, você tinha suas variáveis de custo amplamente dominadas. Quando você entrava no afretamento, onde você passaria a ser dono do ativo, você entraria em variáveis completamente diferentes, como financiamento, taxa diária, construção, era um dos pontos. Então a gente iniciou essa discussão e viu que não tinha pé nem cabeça. As empresas, o fato das empresas que fossem atuar no negócio também serem diversas, isso interferia também nessa impossibilidade de colocação? Olha, interferia, uma vez que a Odebrecht tinha o controle de uma empresa especializada em perfuração, que era a Odebrecht Oligás, e no nosso consórcio a gente não tinha essa expertise. Você tinha um braço da Odebrecht e tanto a OAS como a OTC não trabalhavam nessa atividade, o que geraria discussões muito longas e foi o que aconteceu. O assunto não prosperou. Consta na denúncia, na página 57, um e-mail enviado por Marcelo a Branislav Contic, que é datado de 10 de janeiro de 2011, na qual o Marcelo pede a Branislav que comente que aquele assunto do petróleo não está indo bem. O senhor, por acaso, fez algum requerimento, pediu algo a Marcelo referente às sondas? Que ele entrasse em contato com o Branislav, alguma coisa? Não, eu não conheço o Branislav e não pedi. Okay. Sem mais perguntas. Os outros defensores têm indagações? Antônio Palocci tem perguntas. Pode perguntar então, Zé. Obrigado, senhor. O senhor disse que houve aí uma intensa troca, doutor Márcio, uma intensa troca de e-mails sobre pontos de vista de ser mais adequado ao Brasil o modelo de afretamento do que o modelo de produção, de construção. Não é? A posição do governo era no sentido de estimular a construção, porque sustentava o governo o quê? Uma independência de matrizes energéticas. Qual era a justificativa do ponto de vista contrário? Olha, Arthur, respondi a pergunta do advogado, ele perguntou a minha opinião. O que levava o governo, os estudos que o governo fez para revitalizar a indústria naval, eu desconheço. Não, a pergunta é essa, não é o que o senhor acha. A pergunta é se o senhor teve conhecimento de que isso fazia parte de uma política pública sustentada pelo governo no sentido de alcançar a independência das matrizes energéticas. No caso, não é matriz energética, é revitalização da indústria naval, era um programa de governo. É isso que essa pergunta. O senhor também disse que a persistência no viés construção do projeto foi uma decisão do governo, é isso? Não, peraí. Houve uma licitação da Petrobras para a concorrência de 7 unidades. O cliente era a Petrobras e nós bidamos no consórcio construtor. Sim. É porque o senhor mencionou literalmente que foi uma decisão de governo, por isso que eu estou fazendo... Não, a decisão de governo foi a revitalização da indústria naval. Tá bom, como uma política pública do governo, é isso? Isso.
O senhor disse aí que o senhor sempre foi contra a construção e decididamente favorável ao afretamento, na medida em que isto era, as palavras são suas, inviável. Era inviável, Um momentinho, só vou terminar a pergunta. Mas inviável de que ponto de vista? Do ponto de vista empresarial? Nós estamos considerando lucro, custo, digamos assim, capacidade tecnológica? O que nós... Doutor, a pergunta que eu respondi foi a minha posição dentro do grupo referente a esse investimento. Como participamos de consórcio construtor, era um edital normal que nós fomos convidados e participamos. Agora, o resto da decisão de governo não tem o que dizer para o senhor. Eu desconheço. Não, porque o senhor disse que era um projeto inviável a construção. Na minha leitura, o projeto, não do ponto de vista de construção, era inviável, empresarial na minha leitura. Sim, senhor. Entendi. É isso que eu queria esclarecer. Mais alguma pergunta? Não, só, excelência. Obrigado. Excelência, ainda pelo acusado Antônio Palocci, senhor Márcio, o senhor fez referência a uma licitação para a construção de 7 sondas. É isso mesmo? Eu compreendi bem? A primeira fase do projeto consistia numa licitação promovida pela Petrobras para a construção de 7 sondas. E o Grupo Odebrecht foi sagrado vencedor nessa licitação? Não, nós perdemos a licitação. Quem foi o vencedor desse processo? Foi o Estaleiro Atlântico Sul de Pernambuco. E essa licitação dizia respeito única e exclusivamente à construção e não ao afretamento das sondas. É correto isso? É correto porque isso era uma licitação da Petrobras, que não tinha nada até então para a Sete Brasil. E nesse contexto, o Grupo Odebrecht tinha interesse no afretamento quando da realização deste primeiro procedimento licitatório? Esse procedimento licitatório não contemplava afretamento. Eu pergunto, era interesse do Grupo Odebrecht afretamento? Nunca foi discutido porque se tratava de uma licitação de construção. Pois não tenho mais perguntas, muito obrigado. Outros defensores têm indagações? Ministério Público. Sim, tem algumas perguntas. Bom dia, senhor Márcio. O senhor me ouve bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Senhor Márcio, primeiramente eu gostaria de saber, o senhor Rogério Araújo era seu subordinado? Ele era meu subordinado. Tá certo. No exercício da sua atividade profissional, o senhor estava relacionado à celebração dos contratos firmados entre a Odebrecht e a Petrobras, não apenas esse da sonda, mas outros contratos também? A Odebrecht Engenharia Industrial cuidava de toda a parte onshore, ou seja, refinarias, dutos e terminais. E esse escopo, especificamente de sondas, não era um objeto da engenharia industrial. Você tinha o estaleiro que tinha vida própria, vamos dizer assim. Tá, mas a atividade profissional do senhor, o senhor teve relação com a celebração de contratos entre a Odebrecht e a Petrobras? Sim. Certo. O senhor teve conhecimento de pagamento de propinas no âmbito desses contratos firmados entre a Odebrecht e a Petrobras? Nesse contrato específico não houve pagamento de propina. Certo. Não, eu estou falando dos contratos nos quais o senhor falou que o senhor participou diretamente. Dos demais, sim. Certo. Como era operacionalizado esse pagamento de propina nesses contratos? Doutora, uma vez surgido a demanda, a gente passava isso através do meu assessor financeiro, que entrava em contato com o pessoal de operação estruturada, que providenciava as remessas, seja no Brasil espécies ou no exterior, enquanto informada pelos detentores. E como que surgia a demanda? Isso, basicamente, ou na fase de licitação ou após a assinatura do contrato. Certo. E quem que solicitava a propina? Como era Excelência, feito? só uma questão de ordem. Doutor Moro. Oi. Advogado de Márcio Faria. Só uma questão de ordem, Excelência. Não sei se nós avançamos no tema em razão ainda do sigilo no que tange a outros relatos de Márcio Faria. Não, isso é pertinente, doutor. Essa questão é pertinente a esse processo. Pode... Bom, então, se... Na verdade, toca inclusive a ação na qual ele foi condenado já, doutor. A questão desses pagamentos de propina. Não há prejuízo. Se a senhora entende que não há prejuízo ao acordo, o doutor Moro está de acordo de avançar nos temas que não são especificamente
ressalvados na delação, mas sim da 14ª fase, que é público e já houve sentença. Minha questão de ordem fica interdita. Pode repetir a pergunta, então? Então, eu gostaria de saber, eu gostaria de saber como que era feito enfim, essa solicitação da propina, como havia essas tratativas de propina, como era solicitado e feito o pagamento. Doutora, era solicitada caso a caso. Cada contrato tinha sua história. Tá. No âmbito da diretoria de serviços especificamente. Na diretoria de serviço, quem cuidava disso era o seu Pedro Barusco. Normalmente trazia o assunto para o Rogério Araújo, que trazia para a minha aprovação, via de regra. Tá. E aí, se o senhor aprovasse o pagamento da propina, isso era como que era operacionalizado? O senhor falou que para quem que o senhor encaminhava, como isso que era viabilizado o pagamento? Isso era repassado para o pessoal de operações estruturadas, que providenciava o pagamento, seja em efetivo no Brasil ou no exterior, em contas informadas. Tá. Quem que era o pessoal de operações estruturadas que o senhor se refere? Olha, o setor de operação estruturada era liderado pelo seu Hilberto Silva, que tinha os seus assessores, Fernando Migliasso, Luiz Soares, basicamente, pode ter mais alguns, a Lúcia Tavares. Tá, e esses pagamentos o senhor direcionava para qual dessas pessoas? Ou o senhor determinava que fosse direcionado qual era o procedimento, qual era o rito que era adotado? Eu não tinha a relação direta com o pessoal da operação estruturada. Normalmente eu pedia a César Rocha, que trabalhava comigo, para providenciar. Tá, e aí o César Rocha encaminhava, o senhor sabe qual era a pessoa para quem ele encaminhava? Olha, para alguém da equipe de Hilberto Silva. Tá certo. E depois a forma como era paga, era o senhor que determinava? Era como que era? Eu não determinava. A partir do momento que eu informava, que eu dava de acordo, eu saía do processo. Tá. E aí a operacionalização do pagamento ficaria então a cargo do pessoal do setor de operações estruturadas, é isso? Sim, senhora. Tá. Agora, falando com relação a essa questão das sondas, o senhor mencionou que, respondendo a pergunta do seu advogado, que o senhor era contra esse investimento, mas é fato que a Odebrecht participou tanto da licitação para a construção das 7 sondas, como depois, posteriormente, participou da licitação para fretamento. Então, se o senhor era contra, por que houve essa participação da Odebrecht nesses 2 certames? A Odebrecht tomou a decisão, junto com os demais sócios, que seguiria em frente com o investimento. Então, mas isso era... Então, isso foi considerado produtivo, bom para a empresa? Então, viável. É considerado viável pelas empresas sócias do empreendimento. Tá certo. O senhor é destinatário de uma série pelas empresas sócias do empreendimento. Tá certo. O senhor é destinatário de uma série de e-mails. Vou começar a analisar esses e-mails, mas primeiramente eu já questiono o senhor a referência à pessoa de codinome italiano. Há em diversos desses e-mails. Quem que é essa pessoa que se refere, esse codinome italiano? Se o senhor tem conhecimento. Sim, senhora, tenho conhecimento. Quem seria? É o ex-ministro Palocci. Tá certo. Qual que era a relação que era estabelecida com o ministro Palocci? Olha, a relação com o ministro Palocci não era de minha alçada, não era escopo meu, eu não tratava com o ministro Palocci. Quem tratava com o ministro Palocci? Marcelo Odebrecht. Tá certo. E quando precisava tratar algum assunto, como se fazia? O senhor repassava o assunto a Marcelo? Como que é essa relação? Eu não tinha essa demanda.
Eu não tinha demanda com o ex-ministro Palocci. Tá. Consta aqui um e-mail, na verdade uma série de trocas de e-mails de título Sondas Brasil EAS, entre as páginas 60 e 64 da denúncia. Na verdade é uma série de trocas de e-mails, fica entre as folhas 60 e 64 da denúncia. Em um trecho específico da denúncia, desses e-mails, de um e-mail encaminhado por Marcelo Odebrecht, que o senhor é destinatário, tem a referência: chegou no italiano a fofoca via Petrobras que estaríamos saindo, desistindo da Bahia. Neguei e afirmei que as conversas não evoluíram apenas porque eles estarem concentrados no primeiro pacote. Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. O senhor poderia me explicar esse e-mail, essa... Sim, senhora. Quando o Marcelo refere aí a fofoca, realmente era fofoca, mas tinha uma provocação do governo de Pernambuco para que a gente levasse o estaleiro para lá. E foi, inclusive, coincidido no momento que a gente estava tendo algumas dificuldades de licenciamento ambiental, mas não passou de fofoca, a gente nunca fez nenhum estudo mais aprofundado de transferir o estaleiro para Pernambuco. E por que o ministro Palocci, estava interferindo nessa questão? O senhor saberia me explicar? Interferindo na decisão da localização do estaleiro, doutor? Não, tem aqui, ó, chegou o italiano, fofoca via Petrobras. Então é uma questão relativa à Petrobras. O senhor Antônio Palocci era ministro da Casa Civil à época, e eu gostaria de saber o porquê que se estava discutindo essa questão com o ministro Palocci, se o senhor tem conhecimento. Olha, as discussões com o ministro Palocci eram realizadas pelo Marcelo. Eu nunca tive esse tipo de discussão com o ministro Palocci. Certo. E o senhor tem conhecimento que esse assunto estava sendo levado para o ministro Palocci? Pelo que eu entendi aqui, foi uma conversa da Petrobras. Pode ter sido da conversa dele com algum dirigente da Petrobras. Isso não partiu da Odebrecht. Tá certo. Nessa mesma troca de e-mail, tem aqui um e-mail falando que esse preço de 663 milhões que foi o preço da contratação do estaleiro Atlântico Sul, não seria um preço considerável o suficiente para o Odebrecht? Isso é verdade? É isso mesmo? É verdade. O preço que sagrou-se vencedor de 663 milhões de dólares por sonda era completamente fora do propósito do preço que nós fizemos. Tá certo. Tem também a referência aqui a uma conversa, Rogério Araújo relata uma conversa com o diretor Duque. Em conversa com o diretor Duque, ele mencionou que caso haja interesse por parte do consórcio, teria que sinalizar com valor inferior a 700 por sonda. Como era essa relação de Rogério Araújo com Renato Duque? O Rogério Araújo, como nosso diretor comercial, ele era escopo dele conversar e interagir com todos os funcionários da Petrobras em busca dos interesses da empresa. E essas informações aqui de valor, ele também... Como que ele obtinha essas informações aqui, de qual que era o valor que ele tinha que sinalizar? Doutora, pelo que eu entendi do e-mail, o diretor Duque disse para ele que seria o preço máximo que a Petrobras estaria disposta a pagar por sonda, o que para nós era inviável e não o fizemos. Tá certo. Também nessa mesma série de e-mails, há referência aqui que o senhor faz que haveria um desalinhamento entre os diretores da Petrobras, que estava chegando a níveis inviáveis pela falta de liderança da casa.
a briga entre a IP e engenharia. Havia essa discussão entre essas duas diretorias naquela época? Pelo que o senhor se recorda? O que acontece aqui, doutora, era que o pessoal da exploração e produção, a IP, eles sempre foram favoráveis à contratação através de afretamento, o que divergia do pessoal da área de engenharia e serviço. Então, essa divergência era clara e notória. Certo. E tem também aqui nas páginas 68 e 69 uma outra troca de e-mails também com o título Contratação Sondas Drill Ships Brasil, atualização 18 de abril, em que Marcelo Odebrecht, na verdade Rogério Araújo, inicia a discussão falando da posição do diretor Estrela, que mantém a posição contrária, abriu o processo de autorização de negociação pela SET, e que a possibilidade seria de haver uma nova licitação convidando apenas os operadores para afretamento com sondas no Brasil. E na sequência dessa troca de e-mails, Marcelo Odebrecht fala que expõe aqui, ademais, se partirem para o afretamento, como se esse fosse o melhor negócio, se partirem para o afretamento, além da referência de preço do EAS desaparecer, a competição, a meu ver, diminui, pois o operador brasileiro só tem nós e QG, Queiroz Galvão, sendo que a QG tem a EAS ocupada, tem o EAS, Estaleiro Atlântico Sul, ocupado. Assim, os operadores internacionais teriam que acertar com estaleiros virtuais brasileiros e assumir os riscos dos mesmos. Conclui Marcelo Odebrecht nesse e-mail. Na verdade, começo a achar que esta posição de Estrela é a melhor opção para nós, pois na prática ficaríamos em uma posição diferenciada em relação a todos os competidores, tendo apenas que fechar uma equação financeira nos níveis da SET. E o senhor, em resposta, fala exatamente o que falamos, Rogério Araújo e eu, depois que sabemos do ocorrido. O senhor pode me explicar isso aqui? Doutora, isso aí já era uma etapa onde a Petrobras, deixando de fazer a licitação para a construção de sondas, ela criou um processo de afretamento onde você teve duas concorrentes, a SET Brasil e a Ocean Rig, onde a SET Brasil foi a vencedora e, a partir daí, ela iria contratar com os estaleiros nacionais, não de propriedade nacional, mas instalados no Brasil, a construção das 21 sondas. E a gente chegou a pensar que a gente seria mais competitivo, o que não ocorreu, foi realmente a construção das sondas, e quando a senhora se refere aqui ao engenheiro Dr. Estrela, ele era o diretor da área de exploração e produção, que era favorável a contratar por afretamento, e a SET Brasil foi contratada por afretamento. O contrato do estaleiro era com a SET Brasil e não com a Petrobras. Uhum. Mas então esse formato aqui seria o mais vantajoso para a empresa, para o grupo Odebrecht? Não, porque quem contratou, você estaria de novo numa licitação para a construção que você só mudou de cliente. Saiu a Petrobras e entrou a SET Brasil. Ainda era um contrato de construção. A fretadora, que era a SET Brasil. Sim, mas com a estou falando aqui do contexto integral, com o afretamento. Pois é, mas o contrato de afretamento, a Petrobras era cliente da SET, e a gente passaria a trabalhar para a SET Brasil na construção. Sim. E a Odebrecht Óleo e Gás na operação? A Odebrecht Óleo e Gás é uma empresa de afretamento que ela não estava no processo. E veio Eu vou pedir o seguinte, meio-dia vou ter que encerrar essa audiência, a videoconferência tem mais testemunhas, bastante objetividade. Sim. É porque são e-mails, são relevantes. Sim, mas bastante objetividade. Tá certo. Aqui na página 70 tem um outro e-mail em que também
Marcelo Odebrecht fala que se nós soubermos o que queremos, construção, afretamento, posso passar para o italiano. O senhor pode também me detalhar essa relação aqui? Posso, senhora. Como eu disse para a senhora, a gente discutia a parte da construção. Quando entrou a possibilidade do afretamento, que foi logo descartado, a gente já tinha definido que não teria afretamento. Talvez fosse um problema de timing em relação ao pessoal operacional e Marcelo. A gente já sabia que seria inviável o afretamento. Certo. E essa questão ia ser passada por Antônio Palocci? É isso? Pelo que eu entendi, numa reunião ele informaria, mas eu desconheço. Tá. Tá certo. Sem mais perguntas. Ah, não, tem mais perguntas, sim. Esqueci aqui uma questão. O senhor, respondendo a pergunta do seu advogado, o senhor falou que sobre solicitação de propina nesse contrato do estaleiro Enseada do Paraguaçu, o senhor falou que não houve a solicitação de propina para o senhor. A questão que eu pergunto é, houve solicitação de propina nesse contrato? Houve solicitação, doutor. Houve solicitação. Por quem e a quem foi reportada essa... Olha, logo após a assinatura do contrato, o senhor Pedro Barusco procurou o Rogério com solicitação de pagamento de propina, que basicamente consistia em 1% do valor do contrato, que seria rateado entre 2/3 para o PT e 1/3 para o pessoal que eles chamavam de pessoal da casa. Posteriormente, o mesmo Rogério foi procurado pelo Pedro Barusco, informando que esse assunto havia evoluído, onde 1% dos estaleiros nacionais, leia-se, Enseada, Atlântico Sul e do Rio Grande, seriam pagos 100% do 1% ao PT, e que o pessoal da casa seria pago pelos estaleiros estrangeiros, notadamente Keppel e Jurônimo. Mas nós já tínhamos tomado a nível das empresas que nós não pagaríamos propina sobre esse contrato. Tá certo. Então tá bom. Obrigada. Sem mais perguntas. A senhora acusação tem perguntas? Esclarecimentos do juízo muito rapidamente aqui. Senhor Márcio. Senhor Márcio, objetivamente, os contratos da Petrobras foram pagos propinas para o diretor Paulo Costa, Renato Duque, Pedro Barusco? Sim, senhor, excelência. O senhor mencionou essa propina era paga no Brasil e lá fora? Sim, senhor. Por que não foi pago propina nesse caso do estaleiro Paraguaçu? Excelência, foi um acordo que fizemos entre os acionistas, porque você tinha um investimento privado muito alto, você tinha depois até a possibilidade de alguma empresa da Odebrecht participar como sócia de algumas unidades. A gente tomou a decisão que a gente não pagaria propina nesses contratos. Os outros acionistas não pagaram por conta própria? Que eu saiba, não. Se pagaram, foi por conta e risco deles. Foi indagado ao senhor desses e-mails que estão no processo? Na Folha 69 houve referência aqui pelo Procurador da República, um e-mail do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, em 30 de abril de 2011. O senhor é um dos destinatários, inclusive, e ele fala o seguinte: se nós soubermos o que queremos, construção ou afretamento, posso passar para o italiano? Posso passar para o italiano. Quem que é italiano? Italiano era o ex-ministro Palocci, excelência. E o que o ministro Palocci tinha a ver com essa contratação? Qual que era o envolvimento dele? Por que ele aparece repetidamente nesses e-mails? O ex-ministro Palocci era do contato do Marcelo, que eu entendo que tinha um follow-up dos vários projetos onde a empresa estaria participando, principalmente onde era investidora. Inclusive esse projeto? Isso, porque a gente era investidor no Enseada. E essa repasse de solicitações do senhor Marcelo Odebrecht ao senhor Antônio Palocci tinham qual objetivo? Excelência, entendo eu que pelo cargo que o ex-ministro Palocci ocupava,
era exatamente o acompanhamento, inclusive, para ver o posicionamento do governo. Consta na folha 71 do processo um e-mail do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, para o senhor especificamente, de 12/5/2011. E o senhor indaga ao senhor Marcelo Bahia Odebrecht a respeito de foi boa a conversa? E ele respondeu ao senhor 2 horas e 45 minutos, temas principais a pedido dela, TAV, Aeros, AENA, estavam LC e Itália. O senhor tem esse e-mail aí? Tenho, sim, senhor. Ao que ele se referia nessa ocasião? Excelência, aqui é o seguinte, Marcelo tinha essa entrevista com esse pessoal do governo e me perguntou se teria alguma coisa. Me disse que o objeto não era isso, mas ele poderia ser provocado a falar sobre esse assunto. Então eu disse que não tinha novidade, que a gente mantinha nossos preços e tudo, como o senhor vê, houve provocação aqui da presidenta, ou presidente, para mim presidente, dizendo que ameaçando em trazer chineses, essa coisa toda, que não faria a menor diferença para nós, e que não houve assim, pelo e-mail, Vossa Excelência pode ver que o objeto não foi o estaleiro, mas sim no final que ela referiu a isso. Era uma conversa do senhor Marcelo Odebrecht com a então presidente da República? E esses outros presentes aqui, na reunião. Ele menciona ali, estavam LC e Itália. Quem eram as pessoas? LC, Luciano Coutinho, Itália e Vinícius Palocci. No final desse e-mail ele menciona, no final da reunião, Itália saiu comigo. Quem que seria esse Itália? O ex-ministro Palocci. E ele disse, saiu comigo para me perguntar se eu estava ok com as mudanças para a nova licitação, para afretamento, pois amanhã ia ter conversa com JSG. O senhor pode me esclarecer esse trecho? JSG, José Sérgio Gabriel, que era o então presidente da Petrobras, e ele foi discutir sobre a possibilidade de mudar para afretamento, o que para nós já estava descartado. Mas ele indagou o senhor Marcelo Odebrecht, então, sobre as mudanças, eventuais mudanças na licitação desse contrato de sondas? Sim, senhor, excelência. Aqui o pessoal achava que se mudasse para afretamento, poderia haver um desconto substancial da concessão, o que não ocorreu e o contrato acabou sendo assinado de concessão. O senhor Antônio Palocci, não sei se compreendi bem, ele estava defendendo então as posições do Odebrecht nessa contratação? Excelência, eu não sei se defendendo, ele queria uma alternativa. E quando falaram em alternativa de afretamento, ao que pode se desprender aqui do e-mail, que ele se interessou pelo tema e iria conversar com o Gabriel. Bom, só esclarecimentos do juízo. Então, Excelência, pela ordem, em razão das respostas que foram ofertadas pela testemunha, Vossa Excelência permitiria 3 perguntas por parte da defesa? Não, doutor, tem uma ordem a ter ser seguida e essa ordem está sendo seguida. Testemunha de defesa pergunta primeiro as defesas, depois o Ministério Público, depois ciente de acusação, depois o juízo. Na última audiência ainda fiz uma deferência e permiti, mas nessa audiência não. Eu agradeço a deferência de Vossa Excelência, então fica registrado que a defesa teria perguntas a formular pela testemunha delatora. Certo, que poderia ter perguntado no momento próprio da sua oitiva, quando eu tinha a palavra. Defesa, com todo respeito por devido à fé e excelência, a defesa não tinha como antever as respostas que a testemunha iria dar, de modo que fica o registro para questionamento nas instâncias superiores. Pode interromper, então.